da Resenha. Olá, muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan. Estamos começando mais um Reis da Resenha neste domingo e com um super convidado. Ele está de volta aqui à Jovem Pan, Mauro Betti. Muito bem-vindo de volta. Que honra e que alegria, Gui. Já é a sua casa, né? É a minha casa. Estou aqui ainda mais com o Piperno maravilhoso também, no Reis da Resenha. Eu posso dizer que é minha casa mesmo, só resumindo um pouquinho, vai, porque eu sou filho do rádio. Meus pais se conheceram na Rádio 9 de Julho de São Paulo. Meu pai deu o golpe do baú, meu pai, João Betti, porque ele casou com a filha do diretor da rádio, né? Meu avô materno, né? Minha mãe era produtora lá, de férias, né? Quebrar um galinho lá e depois se conheceram, casaram, começaram a namorar, num 9 de julho, coincidentemente. Então, o meu pai, apaixonado que é pelo rádio, foi, né? E minha mãe trabalhava na rádio, meu avô era o diretor da Rádio 9 de Julho. Eu sou filho do rádio, né? Então, de todos os veículos que eu trabalho, e graças a Deus são muitos, nesses 37 anos de jornalismo e 34 no esporte, o rádio é o que eu mais gosto, né? O que mais toca, é o que mais toca, é o que mais nos emociona. Vai para o banheiro, vai para o carro, vai para o metrô, vai para a aula, vai para todo lugar, e mesmo com imagem, hoje com celular, enfim, vai para tudo quanto é lugar. E a primeira rádio que eu fui fisicamente na minha vida foi a Jovem Pan, né? Meu pai trabalhou aqui como comentarista de economia de 72 a 75. Em 73 eu fui ainda nos estúdios lá da Miru, né, lá do lado do aeroporto, e eu já era um grande ouvinte de rádio, apaixonado pelo rádio, e quando eu começo a me lembrar das coisas de 72, 73, meu pai comentava também o Jornal da Manhã, e numa daqueles dias eu fui lá e eu pude ver um cara que eu adorava, não o conhecia pessoalmente por óbvio, eu tinha 6 anos, que fazia um programa fantástico que era o Show de Rádio, do Estevan Saint-Gerard, e um dos caras que estava lá, que eu lembro direitinho de conversar com ele, era o Odair Batista, que depois virou um grande amigo e colega. Então, assim, foi um negócio muito emocionante, foi a única vez que eu vi o Seu Tuta, foi lá, né? Uma vez eu vi, foi muito engraçado, eu estava na Rádio Bandeirantes, na primeira vez que eu passei lá, o Seu Tuta estava com o Johnny Sádio, um dia passaram, a gente estava no meio do ar com o grande Sérgio Patrick, parece o Seu Tuta e o Johnny, nossa, olha só os caras que estão lá, cara. Eu ouvi essa entrevista, ele foi entrevistado pelo Zé Paulo de Andrade. Isso, foi um negócio, foi um momento histórico para a comunicação brasileira, dois monstros, duas casas que eu tenho um carinho enorme, a Rádio Bandeirantes e a Rádio Jovem Pan, mas a primeira rádio que eu ouvia era a Jovem Pan, meu pai aqui trabalhava, de manhã eu vambora, eu ia para o Lourenço Castanho, depois para o Dante Alighieri a partir de 78. Então, assim, ter trabalhado como eu trabalhei de 15 a 23 foi maravilhoso e ter voltado ainda mais, porque se é emocionante trabalhar num veículo como a Jovem Pan, é muito emocionante você poder voltar. Então, o carinho todo que eu sempre agradeço demais ao Grupo Bandeirantes, que trabalhou meu filho, Gabriel Betti, lá, trabalhou meu pai, o João Bira. Na Bandeirantes eu conheci a mãe dos meus filhos, a Ellen, que trabalha há 30 anos na TV, 31 anos na TV Globo. Mas, enfim, e é uma rádio que a minha sogra, um beijo para a dona Leila, mãe da Silvana, amor da minha vida, minha segunda mulher, é uma casa, né? Eu me sinto absolutamente em casa com vocês mesmo, com todo o timaço, Vanderlei, Gabriel, enfim, todo mundo. Quem trabalha aqui, quem nos vê, nos acompanha, sabe que essa é uma casa. E uma casa família mesmo, porque assim, tem muita discussão entre nós. A gente tinha um programa aqui que a gente trabalhava, esporte em discussão, que era mais discussão que esporte. Tem o bate-pronto, tem o canelada e tem uma casa maravilhosa, discordo, muita coisa que é aqui falada por companheiros nossos, que faz parte democraticamente, mas uma coisa que ninguém discorda, que é o tamanho da Jovem Pan e a honra de estar aqui de volta também. E até sobre isso que você falou, Mauro, o que surge primeiro na sua vida? A paixão pelo jornalismo ou pelo futebol Palmeiras, né? Porque você falou bastante do jornalismo, né? De como você entrou, conheceu a Jovem Pan. Ou foi ao mesmo instante ali, foi as duas coisas juntas? Ô Gui, eu costumo falar que assim, acabei de fazer dia 2 de setembro 58 anos, então eu costumo dizer que eu sou palmeirense há 58 anos e 9 meses, porque foi na concepção, e como ninguém quer mais detalhes sobre a minha concepção. A minha família, de parte de mãe, é inteiramente italiana. Minha avó se chama Itália Roma, ou seja, não tinha como ser palestrina. Só que os mais palestrinos e palmeirenses, eu uso palestrino até porque quando meu pai nasceu em 36 era Palestra Itália, os mais palestrinos são o lado do meu pai, o lado alemão, o lado Betting, que era de uma cidade de Tambaú, que é 90% italiano, e na época mais ainda. E os alemães, os poucas famílias alemães, meio que ficaram entronizados nisso. E meu pai era tão palmeirense, mas tão palmeirense, que ele trabalhou como jornalista esportivo menos de 5 anos no jornal O Esporte, e ele teve que largar o jornalismo esportivo porque num Palmeiras e Corinthians, num derby, o Zeola empatou um jogo no... Não lembro se era Rio-São Paulo ou Paulistão, de 62, de 61, 3-3.
E aí, na hora do terceiro gol, meu pai, em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo, começou a dar banana para a torcida do Corinthians, ali presente ao Pacaembu, da tribuna de imprensa. Então, os torcedores, com toda razão, quiseram pegar aquele insolente jornalista. E graças à Rádio Pan-Americana, o primeiro momento que a Pan-Americana ainda era a Rádio Pan-Americana, até 66 mudar para a Jovem Pan, Milton Galdão, que aqui trabalhava na Rádio Pan-Americana, deu um jeito de colocar meu pai, enfiar meu pai num fusquinha da Rádio Pan-Americana para sair do estádio, que a torcida queria pegá-lo, né? Por óbvio. E aí meu pai voltou à redação do Esporte, fez a matéria que lhe competia e logo em seguida assinou a carta de demissão, não só do jornal O Esporte, mas da função de jornalista esportivo, que ele não conseguia ser minimamente isento e independente. Né? E ele largou, e mesmo assim, meu pai, menos de 5 anos como jornalista, ele fez muito mais do que eu, porque ele criou não a expressão gol de placa, mas a placa do gol de placa naquele 61, quando o Pelé faz aquele gol no Maracanã, no Rio São Paulo, contra o Fluminense, em 5 de março de 61. Aí meu pai era tão palmeirense que ele não conseguiu continuar no jornalismo, mas ele conseguiu inocular, como meu pai falava, que ele era um palmeirense patogênico, ele não só inoculava a doença, embora eu acho que quem é doente, quem não é. Quem vem Palmeiras é São do Divino Ademir da Guia do São Marcos. E ele conseguiu inocular isso. Então, meu irmão é muito mais palmeirense do que eu, Panda Bético, especializado em aviação. E eu, então, para deixar muito claro, Gui, eu nasci em 66. Então, na concepção de uma família palmeirense, eu só podia ser concebido como palmeirense. A paixão pelo Palmeiras, que me faz gostar de futebol a partir de 72, quando eu começo a lembrar das coisas. E essa paixão pelo futebol que me faz gostar do jornalismo, eu vindo meu pai em 72 aqui na Jovem Pan, na TV Gazeta, e não lia o meu pai escrevendo de economia na Folha de São Paulo, é que me faz gostar de jornalismo. Até porque, insisto, meu avô materno era jornalista, meu pai jornalista, a minha mãe trabalhava na rádio com meu pai, depois trabalhou com meu pai na TV Bandeirantes, na Globo, dos 19 anos, como produtora do meu pai. A mãe dos meus filhos é jornalista, o meu filho Gabriel Caçula é jornalista, o meu filho mais velho trabalha com cinema, também com documentário, que é alguma coisa que eu também faço, já são 4 que eu dirigi, que também tem a ver. O Eric Betti, nosso colega jornalista de marketing esportivo e também de esportes. A irmã dele, a Graziella, é jornalista e tem uma editora, a Carambaia. A Letícia, que tem uma baita agência também, que trabalhou na MTV como jornalista, mas trabalha agora com marketing, publicidade, influências e tal, e também é jornalista. O marido da Graziella, minha prima, é o Vico Iazzi, que trabalhou por muito tempo no Globo Rural, hoje tem uma banda muito legal, o Carbono 5, é jornalista, também com jornalistas como o Maurício Barros, né, que é guitarrista da banda dele. Cara, é um saco a minha família. Quem é jornalista, casa com jornalista. Quem não é, namora jornalista. É insuportável. Então, não tinha como não ser jornalista. Mas é essa a ordem. Eu sou um palmeirense que se apaixonou pelo futebol e se apaixonou pelo jornalismo. O que eu mais gosto é do Palmeiras. Mas eu não sou pago para distorcer pelo Palmeiras. Aliás, clubista não é um cara como eu, há 34 anos, sempre assumi meu lado palmeirense. Clubista muitas vezes é um cara que fala que não torce para ninguém e a gente sabe qual é o time, ou inventa um time fora do Brasil, que ele até torce, mas ele torce mais para o time que todo mundo sabe qual é, e distorce contra quem ele não gosta. Esse é o clubista. Eu não posso ser chamado de clubista, se quiser você pode chamar de qualquer coisa. Mas por quê? Porque eu sou apaixonado palmeirense. E como apaixonado palmeirense, eu já apresentei 5 festas de aniversário. Eu fui apresentador da Festa Popular do Centenário lá na Praça da Sé. Eu escrevi 9 livros, estou escrevendo o 10º do Palmeiras e de Palmeirenses. Eu fiz 7 preleções para elenco. Eu fiz 3 documentários. Eu sou um dos embaixadores do Centenário junto com o Evair, com o Dudu, com o Ademir da Guia, com o Marcos. Eu fiz um monte de coisa com um pelo para o Palmeiras e não cobra, até porque eu não acho que a gente possa cobrir quem a gente cobre jornalisticamente. Mas, ao mesmo tempo, sendo desbragadamente palmeirense, o livro do Zico, que acabou de sair para a Onze Cultural, foi eu que escrevi. O livro do Flamengo de 81, um ótimo que eu vi, eu que escrevi. Eu tenho mais textos e livros do Corinthians do que fora os livros que eu publiquei do Palmeiras e Palmeirenses. Eu tenho mais textos e livros oficiais e documentários do Corinthians do que eu tenho do Palmeiras. Eu fiz texto para livro do Atlético Mineiro. Eu fiz um livro do Atlético Mineiro da Libertadores de 13. Eu fiz muitas outras coisas que eu acho que outros não poderiam fazer, mesmo assumidamente palmeirense. E não vejo problema algum. Quem quiser, veja. Aliás, eu tenho muito mais problemas no Allianz Parque quando eu chego do que quando eu vou na Neoquímica Arena, no Morumbi, na Vila Belmiro, em qualquer outro lugar. E quem está comigo também no programa de hoje, para me ajudar a entrevistar o Mauro Betti, é ele, Fábio Piperno, que tem muitas semelhanças com o Mauro Betti. Físicas, inclusive. Capilares, não. Tudo bem, então, Piperno? Né? Tudo bem, como é que está o senhor, Mauro?
enfim, prazerzaço revê-lo e tal. Já fizemos... Então, que a gente já fez? Cara, se a gente falar só de número de programas, eu não sei nem o nome mais. Mas, pô... Aí os caras vão chamar a gente de velhos de programa. E somos mesmo. Eu não sou mais garoto de programa, mas velho de programa. Olha. Somos velhos de programa, inclusive fora do Brasil. Não, chique. Outros lugares também. Não, Piperno... Aliás, uma das coisas pelas quais eu tenho, assim, tive um carinho danado quando eu me lembro, é que muitas vezes eu ia substituir esse senhor num programa que ele tinha no Band Esportes, chamado Bete e Bete, exatamente. O programa mais nepotista da história da TV brasileira. Esse era. Bete. E aí eu tinha lá o prazer de ficar lá de papo furado lá com o Joemir, muitas e muitas vezes. Você sabe que um dia o seu pai estava me contando de que ele estava usando silicone. Eu tomei um susto. Falei, como assim, Joemir? Tinha feito lá uma cirurgia qualquer. Ele falou, não, eu estou usando silicone agora. Aí olhei assim, perplexo, procurando, assim? Né? Aí ele batia assim. Discretamente olhando, né? Ele batia aquele barulho, né? Enfim, do contato da mão com alguma coisa sólida. Ele falou que eu tive que colocar aqui, não sei o quê. Não. Ele já tinha iniciado os tratamentos de. Enfim. Verdade, eu sei disso. E falei, pô, Jair. Esqueci dessa, Piper. Falei, pô, Jair, não podia esperar isso logo. Realmente, de você, mas que surpresa e tal, né? Mas falando aí, enfim, surpresa e tal, é o seguinte, foi uma espécie assim, de VAR profissional que te mandou de volta para cá. Agora eu quero saber. Cara, assim, e reitero o que eu já falei várias vezes, e agradeço demais ao Gabriel, Marcelo, toda a Jovem Pan, a família Jovem Pan, porque assim, o pessoal fala, pô, eu vou usar uma palavra que a gente estava inclusive junto. 2010, fazendo a cobertura da Copa do Mundo lá na África do Sul, a gente estava pelo Grupo Bandeirantes, né? Elia Júnior apresentando, Mauro Silva, você, eu e mais algum convidado. E eu tinha o programa Mauro e Mauro, né? Que era Mauro Silva e Mauro Betti. O melhor Mauro que eu conheço do futebol, junto com o Mauro Galvão, que é o Mauro Silva e Mauro Betti, e o Mauro Galvão e eu aqui, né? Mas, enfim, e aí a gente estava uma madrugada lá na África do Sul com o Edmundo, que era nosso companheiro, então, de Band. E tava... Eu lembro que o Sérgio Patrick estava, não sei se exatamente você estava junto, mas estava o Sérgio Patrick, nome da Sociedade Esportiva Jornalismo também. Mais um. E aí o Patrick pergunta para o Edmundo, fala a verdade, você é mais Vasco ou Palmeiras? E o Edmundo criou uma frase que eu achei muito legal. Ele falou, olha, meu amor de mãe, de berço, é o Vasco. Mas o amor de mulher é o Palmeiras, que eu aprendi a amar quando eu vi aos 20 anos, em 93 eu chego ao Palmeiras, chego a São Paulo. E eu posso dizer que é mais ou menos isso que eu acabei de falar aqui. Qual é a rádio do coração, Rádio Bandeirantes ou Rádio Jovem Pan? Cara, eu cresci ouvindo a Jovem Pan. Aí meu pai sai da Jovem Pan em 75, atravessa a Avenida Paulista, vai para a Rádio Gazeta, lá fica até 77, junto com outro cracaço, que eu devo muito na carreira, que é o Negão Gonçalves Dias. Aí em 77 meu pai vai para a Rádio Bandeirantes, onde ele já estava também desde 75 na TV Bandeirantes, quando ele sai da TV Record e vai para a TV Bandeirantes. E aí ele vai para a Rádio Bandeirantes em 77. E a partir daí eu começo a escutar as duas, porque o que acontecia? Imagine também, eu jovem adorando futebol. Em 1972, também começa na Rádio Jovem Pan, a Jovem Pan contrata o meu pai para ser comentarista e contrata um promissor narrador chamado Osmar Santos. Eu ouvi falar desse cara. Já ouvi falar. Só ele, né? Só Osmar. E assim, então eu cresci ouvindo Osmar mesmo. E na Bandeirantes havia um querido amigo, tão querido. Então, para mim, o maior de todos. Sempre foi meu grande ídolo no rádio. E o Osmar, assim, eu até vou falar, boa questão, Pipa. Assim, ao mesmo tempo eu adorava muito o Fiore Giliotti, até porque eu tive a honra de fazer, junto com o Paulo Rogério, a biografia dele lançada pela Onze Cultural. Então também uma honra ter trabalhado e ter escrito a biografia do já saudoso, já depois da morte, infelizmente, a gente lançou em 2019, do Fiore Giliotti. Mas eu cresci ouvindo o Osmar. E não tinha como não ouvir o Osmar, e sobretudo o Show de Rádio, que para mim é o maior programa de humor já feito em rádio. Não só de esporte, o Show de Rádio, junto com o PRK-30, que é mais antigo, né, que eu não ouvi na época, mas ouvi em gravações. Meu pai era alucinado pelo PRK-30, programa de humor genial. O Show de Rádio era sensacional. Às vezes eu nem ouvi o jogo para ouvir o Show de Rádio aqui na Jovem Pan. Tá, mas então... Eu cresci ouvindo a Jovem Pan. Agora que a bola pingou, enfim, você citou teu pai muitas vezes, eu quero saber o seguinte. Teu pai nasceu em 1936. Palestrino. 51, ele era um adolescente de 15 anos e tal. Para ele, o Palmeiras era campeão do mundo. Isso é uma das tantas brigas. Meu pai só falava de futebol e a gente só brigava por isso. Pra você ter uma ideia, Pipa, e até por isso ele usava como argumento, que eu acho que é um argumento meio complicado. Semifinal da Copa Rio.
51, o primeiro jogo contra o Vasco, que era a base da seleção brasileira, os 2 jogos no Maracanã, porque o Palmeiras havia sido o segundo colocado do grupo de São Paulo, a Juve havia sido a primeira. O Palmeiras pega o Vasco. O Vasco tinha 7 jogadores da seleção de 50. Só não tinha mais porque o Tesourinha tinha se machucado na Copa de 50. E o treinador Flávio Costa. Primeiro jogo, o Palmeiras ganha 2-1. Segundo jogo, o Palmeiras joga pelo empate e termina empatado 0-0, a maior partida da vida do goleiro Fábio Cripa, que substituía o Oberdecaté. Não tenha dúvida. Nesse jogo, meu pai ouviu, meu pai de 36 de dezembro, isso aí foi em julho de 51, meu pai tinha 15 anos, né? Eu ia fazer 15, 14, enfim. Já era meu pai, segunda quinzena de julho. Tá. Meu pai estava em Tambaú, interior de São Paulo, ali perto de Ribeirão Preto, da comarca de São João da Boa Vista. Meu pai ouvindo o jogo pelo rádio, mas uma cidade, a família do meu pai, pouco dinheiro mesmo, eles não tinham rádio em casa. Então, e muita gente o que fazia? Ouvia o rádio em algum lugar e, no caso, meu pai disse que ouvia o rádio, como hoje, por exemplo, aqui na Praia da Paulista se vê a Jovem Pan, se ouve pela televisão, o monitor. Na época, numa cidade como Tambaú, em 1951, se ouvia o jogo no rádio do caminhão. Então, era um caminhão, o pessoal em volta, ou em caminhões. Meu pai lembra que era um caminhão que estava lá, porque meu avô trabalhava vendendo legumes, verduras e frutas. Meu pai ouvindo o rádio caminhão de alguém que trabalhava com ele lá e ouvindo pelo rádio o jogo, um massacre daquela máquina do Vasco, o Fábio defendendo tudo, bola na trave, bola para fora. Meu pai teve uma crise de apendicite e teve que operar horas depois. Então, meu pai era realmente doentio, tanto é que meu pai nos últimos anos mal conseguiu ver jogo, porque não conseguia mesmo. Até meu pai brigava com ele, meu pai cornetava o Palmeiras nos últimos anos, ele partiu em 2012, eu falei, pai, como é que você pode cornetar se não ouve, nem viu o jogo, e nem viu, mesmo se ganhasse, ele não ia ver o tempo. Então, como é que ele podia falar alguma coisa? Meu pai não tinha coragem para ver o jogo, ou ouvir. E em 51 ele passou mal, inclusive ele teve uma crise de apendicite na Copa Rio. Então ele ficava muito bravo quando até hoje eu falo que, para mim, como metido a pesquisador, o Palmeiras só vai ser campeão do mundo em 1951 quando a FIFA der uma chancelada. Ah, mas só por isso? Até para minha formação de direito na USP, mesmo que torta, eu sou meio legalista. Para mim tem que ter o papel. Então é o seguinte, a partir de 2010, quando motivos políticos, econômicos, a CBF adota um critério que eu não adotaria, que Taça Brasil é Brasileirão e Robertão é Brasileirão, para mim, no máximo, Taça Brasil é mãe da Copa do Brasil e Robertão é pai do Brasileirão. Eu não adotaria, mas uma vez que oficial, cumpra-se. Então, para mim, o Palmeiras é dodecacampeão. Ah, mas tá jogando para a galera. De novo, gente, 61% dos torcedores do Brasil, segundo as últimas pesquisas, não ganharam nem Taça Brasil, nem Robertão. Alguns até nem disputaram Taça Brasil, como Corinthians e São Paulo, né? Então, assim, jogar para a galera é falar que Palmeiras não é campeão brasileiro, daquele período de Taça Brasil Brasileirão, que o Bahia não é, que o Santos não é, que o Botafogo não é, que o Cruzeiro não é. Tá? Os que ganharam Taça Brasil e Robertão. Se a CBF diz que passa a ser. A FIFA, eu sei que até 2017 não considerava o Intercontinental, que já era mundial, de 60 a 2004. Mas eu sempre achei que era mundial. Mas também a questão da nomenclatura. Se a gente for para legalismo, eu teria que falar que o Flamengo não é campeão da Copa União. Para mim é. Embora oficialmente, até para variar a soberba da direção do Flamengo, nunca mandou ninguém e por isso que perdeu também por decurso de prazo a revelia na Justiça Comum, que oficialmente só o esporte é campeão. E lembrando que o Ricardo Teixeira, quando em 2010, ele tenta fazer, ele faz por canetada naquele dossiê do Odir, né, e do Pérez, da unificação dos títulos de Taça Brasil e Robertão, na sequência a CBF tenta fazer o Flamengo campeão, mas pela justiça e por medidas dos advogados do esporte, o esporte consegue ser o campeão único de 87, que é outra gigantesca discussão, e se que alguém quiser, vai na internet, tem vários meus textos insuportáveis, de chatos, de longos sobre isso. Então é o seguinte, se a FIFA disser, Pipa, que o Palmeiras é campeão, cumpra-se. Se a FIFA não disser, eu não cumpro. Porém, é a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro, em nível de clube de seleção, 1 ano e 1 semana depois do Maracanaço, 7 jogos, até o Super Mundial de 25 vai ser o mais difícil torneio intercontinental já disputado, que o Palmeiras venceu o Olympique de Nice, o Palmeiras venceu o Estrela Vermelha, o Palmeiras perdeu por 4-0 no Pacaembu na fase inicial para a Juventus. A Juventus, que havia sido terceira colocada e seria campeã italiana em 58 e 51, com Boniperti, grande atacante no time. O Olympique de Nice seria tricampeão francês, de uma França que 7 anos depois seria a terceira colocada na Copa da Suíça. Da França. O Estrela Vermelha era a base da seleção da Iugoslávia, que quase havia eliminado o Brasil na Copa de 50 no Maracanã. Aí o Palmeiras pega o Vasco, que eu já disse a base que era. E depois pega a Juventus, ganha de 1-0 e depois empata 2-2 no 22 de julho de 51 e ganha a Copa Rio. 7 jogos contra esses caras, ninguém jogou. Nem no primeiro Mundial, que foi maior em 2000,
quando o Corinthians enfrenta, nada contra, mas enfrentou duas equipes que estavam durante o Ramadã, uma bola que não entrou contra o Raja Casablanca, o Corinthians mereceu ganhar o Mundial. Mas o Mundial de 2000 não se compara à Copa Rio de 51. Dizer que é torneio de verão, primeiro não é porque era no inverno no Rio de Janeiro. Dizer que é um torneio qualquer, claro que não. Até porque os 116 mil presentes em 50 no Maracanã gritavam Brasil, não gritavam Palmeiras. O Palmeiras, que não pôde ser Palestra Itália, aliás, exatamente hoje a gente está gravando o dia do Palmeiras, na cidade de São Paulo desde 2005, que é o dia da arrancada heróica. O Palestra que morreu líder e o Palmeiras nasceu campeão em 42. Mas voltando, o Palmeiras que não podia ser Palestra foi todo o Brasil em 51, como seria a seleção brasileira em 65, na inauguração do Mineirão. Então o Palmeiras dos traidores da pátria foi o futebol brasileiro como nenhum time havia sido em 51 e depois seria inclusive, como é até agora, o maior campeão nacional, qualquer que seja o critério. De 71 para cá, ainda o Palmeiras tem mais títulos. Se somar Taça Brasil e Robertão, é o que tem mais títulos. Desculpa, mas é isso. Então assim, não é campeão mundial, mas mais importante, ou mais difícil, mais importante não, mais difícil que a Copa Rio, não houve torneio. E você já entra no jornalismo assumido como palmeirense? Porque hoje é muito comum isso, né? Tá hoje sendo. Demorou, mas tá sendo. Isso, é uma nova realidade. Mas, por exemplo, imagino eu há 10, 15 anos atrás, era bem diferente de fato. E desde que eu te conheço, eu sempre te conheço como palmeirense, além de um grande jornalista. Obrigado. Então você já entra como Gui, assumido? Sim, pelo seguinte. Primeiro, meu pai, João Betti, quando eu começo a trabalhar no jornalismo esportivo, eu fui repórter de política, escrevia de economia e tal. Eu trabalhava na TV Bandeirantes, fazia o Crítica Autocrítica, que era um programa de debates, tal, domingo à noite. E aí, em 89, eu viro repórter de política e economia, mais do que política e economia na Folha da Tarde, que depois viraria agora São Paulo, e desde 2021 acabou o jornal. E escrever de música, que é a minha maior paixão. Eu gosto mais de música do que de futebol. Aí, em janeiro de 90, Chico Lang, o grande Chico Lang, me pede um texto. Mauro, amanhã, dia 20 de janeiro de 1990, vamos completar 7 anos da morte do Garrincha. A gente vai fazer uma página especial, porque não tem muita coisa para escrever em janeiro e tal. Você gosta de escrever, você gosta de história, escreve um texto em homenagem ao Garrincha e tal. Aí eu escrevi, estava legal. Aí o editor-chefe do jornal, que era comentarista do Jornal da Manhã aqui, o Adilson Laranjeira, da Jovem Pan, em 1990, falou: Mauro, gostei muito do seu texto. Sobre o Garrincha e sobre o futebol, eu sei quanto você é apaixonado, filho de João Betti, grande palmeirense. Você toparia fazer a Copa de 90 na Itália, cobrindo o outro lado da Copa? Você fala italiano? Eu falei, sei falar, sei escrever. Sabia até mais do que agora. Falei, pelo amor de Deus, eu tinha 23 anos, vou cobrir uma Copa, eu trabalhava de repórter de política, escrevia de música, uma Copa na Itália. Pô, fiquei alucinado. Só que aí veio o Plano Collor em março, uma equipe de 15 pessoas virou uma equipe de 5, e eu era o mais jovem, o único que não era do esporte, acabei não indo. Chegou na semana, e continuei trabalhando como repórter aqui em São Paulo pela Folha da Tarde. Na semana que vai começar a Copa do Mundo, ele me deu um bode. Eu falei, virei para o Hélio Mauro Armon, outro chefe, falei, Hélio, vocês vão ter um caderno de 16 páginas da Folha da Tarde na Copa, vai precisar de gente, você não quer que eu ajude? Pô, eu sei de futebol, tá? Não, beleza. Eu só te peço uma coisa, eu realmente estou muito franco. Eu estou muito de bode, porque era para estar na Itália por causa do Plano Collor, não estou. Então, eu estou meio mal, fico, digamos, cortado na Copa de 90 e tal. Eu posso, só na hora do jogo da tarde, que era o jogo às 4 horas, horário de Brasília, eu posso ver o jogo, qualquer coisa eu faço, o texto do jogo. Eu só quero ver, o primeiro jogo eu consigo ver em casa, antes de vir para a redação, o segundo vai ser no meio do trabalho. Eu posso ver, eu fico até as 2 horas depois na redação, como eu fiquei, mas eu queria ver o jogo porque eu adoro a Copa do Mundo, adoro futebol. Eu falei, tá bom. E aí... Ok, fiquei, só que logo no dia seguinte ele falou, Mauro, é o seguinte, tem uma metade de página aqui da Folha da Tarde, chamada uma coluna 2 toques, que a coisa é tão velha que não tinha nem internet, as notícias que chegam por fax, então tipo, a Madonna acha o lateral esquerdo da Bélgica um gato, Papa dorme durante o jogo, essas notícias assim, você põe, edita, não, beleza. E no primeiro dia, Pipa, não tinha nada de notícia, assim, não tinha um terço. Eu falei, o que eu faço, né? E não era assinado. Eu falei, quer saber? O Brasil estava numa crise de criação no meio campo da seleção do Lazzaroni e eu vou contar a história de todos os camisas 10 da seleção até o Silas, que era um baita jogador e uma pessoa maravilhosa, mas não estava tão bem. Aí eu contei desde a Copa de 30, o que seria o camisa 10 era o preguinho, sendo que a partir da Copa de 50 que tem a numeração. Eu comecei a falar da história da camisa 10, citando, e para citar que a gente não vive um bom momento. Aí o chefe falou, olha... Você começou por um dos geniais, né? Um cara que... Exatamente. Eu peguei, né, Pelé, enfim, e foi uma bela enrolada. Só que não tinha opinião, mas eram várias informações que davam opinião para dizer que a gente já tinha sido melhor vestido ou investido com uma camisa 10 em Copa do Mundo. E aí o diretor, o Adilson Laranjeira, no dia seguinte, falou, olha, parabéns, você enrolou bem
e não deu opinião dando. Então é o seguinte, faz o seguinte, a partir da manhã você assina a coluna e pode fazer o que você quiser. Pô, foi uma maravilha, né? Mas aí que tá. Canidia, Maradona, Brasil eliminado nas oitavas de final. Tinha mais 2 semanas, eu achei já que a coluna ia pro saco, que eram 16 páginas, viraram 8 na FT. Só que aí o chefe falou, olha, tá legal tua coluna, fica aí com ela até o final da Copa, beleza. Na terça-feira, o Brasil foi eliminado no domingo. 2 dias depois, eu já não estava com muito assunto, estava de saco cheio do time, estava irritado com o Lazzaroni. Aí me veio uma ideia terrível. Eu falei, cara, o palmeirense como eu, está desde 18 de agosto de 76, e ali acho que era 23 de junho de 90, sem gritar campeão. O corintiano que ficou de 54 a 77, 22 anos na fila, gritou campeão no trio mundial do Brasil. Ou seja, ele ficou sem gritar campeão por mais vezes, por mais tempo, de 62 no Bi do Chile com o Marechal da Vitória até o trio de 70 no México. Foram 8 anos. O palmeirense estava chegando a quase 14. Eu falei, a minha fila, ou do palmeirense, é maior de 76 a 90 do que do corintiano, ainda que emprestado com o grito da seleção brasileira, um grito de campeão mundial, de 62 a 70 deu 8 anos. Então eu falei, eu escrevi sobre isso e me assumi então como palmeirense, até porque meu pai, na época, era comentarista do Jornal Nacional. Já era muito conhecido, João Mirbetti, e muito reconhecido como palmeirense. E quem me conhecia minimamente sabia que eu era palmeirense. Tanto é que eu me apresento primeiro como palmeirense e depois como Mauro Betti. A minha ordem é exatamente como eu falei aqui. Primeiro eu sou palmeirense, depois eu sou Mauro Betti e depois eu sou jornalista. Tanto é que o palmeirense Mauro Betti critica muito o jornalista esportivo Mauro Betti, que tenta ser imparcial, tenta ser isento e critica o Palmeiras como todo corneteiro, o termo corneta surgiu inclusive no Palmeiras, criticava. Então, Gui, desde 90, na minha segunda semana eu assumi, e por que eu escrevi na Folha da Tarde que eu era palmeirense? Não só porque eu era filho de João Mirbetti. Porque em menos de 2 semanas eu ia deixar de ser colunista de esportes e ia voltar a escrever de política, de música lá na Folha da Tarde e manter meu emprego como produtor na TV Bandeirantes. Só que o que aconteceu? O Chico Lang saiu do jornal, foi para a Gazeta Esportiva e ficou um espaço vago. Aí o Hélio Mauro Armon, que era o chefe de redação, falou, Mauro, você não quer continuar como repórter, mas também colunista de esporte? Continuei. Resultado, em 1 ano e 3 meses depois eu fui convidado para fazer uma mesa redonda da TV Gazeta e 1 ano e 4 meses depois eu fui para a Rádio Gazeta. E aí não teve mais jeito e nessa eu estou aqui. Então, assim, para mim eu assumi, porque quando eu assumi, eu não ia ser mais jornalista esportivo. E na hora que eu assumi, normal. E não vejo problema algum. E fico muito honrado, Gui, quando muitos colegas nossos, mais jovens, alguns até mais velhos do que eu, falaram, e eles me mandam, Fê, eu vou sair do armário com a camisa do meu time, graças a você. Eu me inspiro em você, não por jornalista, mas por assumir a paixão, e eu fico muito feliz quando as pessoas fazem isso. Fábio Viperno. Claro, porque o Mauro, ele cita em vários momentos, coluna em jornal, o caderno de 16 páginas que a Folha da Tarde tinha na Copa do Mundo, o Jornal da Tarde fazia a mesma coisa, Folha de São Paulo, Idem, Star, enfim, o maravilhoso Jornal dos Esportes, Globo, Jornal do Brasil, todo mundo, enfim, o jornalismo impresso, ele era muito marcante. Claro que os tempos mudaram, óbvio que, né, hoje há uma multiplicidade de plataformas muito maior, o jornalismo impresso, obviamente, perdeu, né, muito da sua relevância. Mas, Mauro, a tua geração, a nossa geração cresceu lendo, né? Cresceu admirando textos maravilhosos. A gente falou há pouco da Copa Rio, torneio internacional dos clubes campeões 51 e tal, que nasce dentro do Jornal dos Esportes, né? Do Mário Filho, ideia do Mário. E aí o do outro gênio absoluto, Nelson Rodrigues. E o Mauro Filho, na terça-feira seguinte à conquista do Palmeiras, tinha um texto lá de alta de página falando do Palmeiras, resgatando o orgulho do futebol brasileiro e tal. E embaixo, um outro comentário de uma outra figura maravilhosa que fez história no Paraná, enfim, na literatura brasileira, o José Lins do Rego. Grande rubro-negro. Exatamente, porque ele fala, poxa, bacana, o Palmeiras ganhou o orgulho do Brasil, mas olha, agora eu quero voltar a falar do Flamengo, que eu estou morrendo de saudade de ver. Eu falei, ele é o avô do pilhado, na verdade. Esse texto é maravilhoso. José Lins do Rego é avô do pilhado. Parabéns, Palmeiras, mas puxa, estava com saudade do meu Mengão. Né? Tudo isso para dizer o seguinte, o bom texto na imprensa desapareceu. Velho, assim, eu fico muito feliz quando o pessoal vem falar, e até aproveitar a oportunidade, Gui e Pipa, que o pessoal quando vem me elogiar, assim, são 2 elogios que eu, como qualquer elogio eu agradeço, mas me deixa um pouco uma pulguinha atrás da orelha, não, e debaixo da peruca, que é o seguinte, pô, você é um poeta, eu não gosto de poesia.
Eu gosto da musicalidade das palavras, mas eu gosto, por exemplo, da literação, não gosto de rima, eu gosto de algumas figuras, tal, mas eu não sei fazer. Aliás, eu só sei escrever poesia em inglês, meio metido tal, para música, e nunca fui para frente também. Mas eu não gosto de poesia, não gosto de ler nem de fazer. Mas gosto de fazer e entendo que é um elogio quando me chamam de poeta, tal, legal assim. E também, às vezes, quando eu faço um texto legal, um comentário, quando às vezes acerto, o pessoal vai elogiar, pô, que é muito bacana, muito respeitoso, porque meu pai é um craque. Para mim, o meu pai é muito melhor jornalista que eu, muito melhor palmeirense por óbvio, muito melhor pai, e espero um dia poder compará-lo com um avô também. Ou seja, recado para meus 5 filhotes, mas tudo bem. E cachorrinha não vale, tá? Tem que ser filho mesmo, mas tudo bem, isso é uma questão familiar. Mas assim, eu fico meio incomodado quando eu falo, pô, também você é filho de quem é? Eu falo, pô, primeiro eu sou filho da dona Lucila, que... Minha mãe, para você ter uma ideia, na época que o ensino público era melhor que o privado, minha mãe ganhou o prêmio de melhor aluna do estado de São Paulo, no terceiro do ensino clássico, que depois virou o colegial e agora o ensino médio. Assim, a minha mãe é brilhante, baita aluna, meu pai também era, por óbvio, eu peguei deles, por óbvio, mas assim, meu pai não está escrevendo texto, minha mãe nunca escreveu, porque minha mãe não gosta muito de futebol, ama o Palmeiras, mas não gosta de futebol, minha mãe. Então, assim, a gente tem um mérito, né? E eu sinto falta disso, até pelas redes antissociais, porque Marina Carlotti, que cuida das minhas mídias, tal, junto com o marido, o Rodrigo, que é meu agente, ela me ensinou que hoje o que vale mais são os vídeos, né? O vídeo até com legenda. Os cortes. Os cortes, né? Isso. E eu acho mais porque o pessoal reclama, não sem razão, eu falo muito, escrevo bastante, tal, escrevo textão, rio do textão e tal, mas às vezes eu faço uns vídeos, sei lá, 5 minutos e meio, dá uma baita repercussão com legenda, e eu falo, cara, se você vê o vídeo, ouve o vídeo ou lê a legenda, é a mesma coisa que estão escrevendo no Instagram, no Facebook, no saudoso Orkut, no moribundo X, sei lá. Velho, assim, me irrita muito, até porque, inclusive, eu tenho o privilégio de já ter escrito, publicado 25 livros, estou escrevendo outros 11, e assim, eu adoro escrever. Eu falo, eu adoro como veículo rádio, mas o que eu gosto mais de fazer, não que eu saiba fazer melhor, é escrever. E estava falando aqui, eu escrevo quase tudo. O livro do Zico, que eu lancei agora, recentemente, eu escrevi inteiro no celular. Meu próximo livro, inteiro no celular, ou reescrever, porque é uma edição ampliada, no celular. Eu estou vindo aqui para a Jovem Pan, agora, voltando a vir para a Jovem Pan, eu dito, enquanto estou no trânsito, texto, vou escrevendo assim, então eu gosto muito de escrever. E eu falo muito rápido, e falo muito, e escrevo muito rápido, e escrevo muito. O livro, por exemplo, que eu fiz com o Ivan Moré, do Neymar, a autobiografia dele e do pai, eu escrevi em 3 semanas. O livro do Palmeiras campeão brasileiro de 16 foram em 3 semanas. O livro do centenário do Palmeiras, junto com outros colegas, de 500 páginas, escrevemos em 3 meses. Então, assim, eu escrevo muito rápido. E eu fico com raiva, até, me dá raiva, porque às vezes é tudo vídeo agora. E eu escrevo, eu posso fazer um vídeo, sei lá, da Kawaii, do TikTok de 15 segundos, posso passar a mensagem, mas tem coisa, por exemplo, explicar a taça das bolinhas, explicar a unificação de 2000. Aliás, eu fiz uma série para o meu Instagram, e eu vou lançar em breve também, com os queridos Rudy Landucci, com o Matheus Carriere, fazendo interpretações maravilhosas inclusive a do Rudy do Pilhado é maravilhosa, também explicando um pouquinho dessa história complicada da unificação da Taça Brasil Robertão, que tem que ser vídeos que vão quase com um documentário, porque a história é longa, não dá para se resumir, ser tão simplista. E eu fico com dó, porque realmente eu costumo falar, é um fato, eu aprendi a ler lendo a revista Placar, maravilhosa nos anos 70, o Caderno de Esportes fantástico, o Jornal dos Esportes, do Jornal da Tarde. Aliás, tenho a honra de ser colunista hoje do Jornal dos Esportes também, mas morro de saudade. E o meu trabalho no Jornal dos Esportes hoje, já há algum tempo, é mais em vídeo do que em texto. E eu fico, o Jornal dos Esportes, o Rosinha do Rio de Janeiro, é para escrever para texto, mas hoje é o que temos, né? Como a Jovem Pan virou televisão e esse conglomerado também, e eu acho que um não exclui o outro. E eu fico morrendo de saudades, até porque eu gosto de escrever, adoro escrever, não necessariamente escrever bem, eu gosto de escrever, escrevo muito, não necessariamente bem. Mas, de novo, as pessoas não leem. E outro dia mesmo, quando eu fiz 58 anos, eu publiquei lá, parabéns pelos meus 72 anos, e logo embaixo eu explicava por que eu estava fazendo aquela brincadeira. E um monte de gente falou, Mauro, você tem 72 anos? Eu falei, gente, eu expliquei na legenda, é só ler a legenda. E não era, cara, um texto de 4 parágrafos já virou textão. Uma tuitada, uma chuitada, também já 280 toques virou textão.
Mas é um problema nosso, mas realmente de quem lê, Pipa. Me deixa muito, porque a gente está perdendo uma coisa que era prazerosa, um Armando, um Armando Nogueira, nosso mestre, tive o privilégio de trabalhar com ele, Nelson Rodrigues, todos os outros, Alberto Helena. E temos ainda grandes textos, Carlos Eduardo Mansur no Globo, no GE, o Douglas Seconello também no GE. Temos textos bárbaros, o André Rizek escreve muito bem, o André Fury, o Tostão mesmo, jogador, Paulo André. Fez um livro muito legal que eu ajudei, colaborei com um textinho lá. Mas, tem jogadores que escrevem muito legais. O Júlio Sérgio, aliás, um abraço para ele, lá de Ribeirão Preto, ex-goleiro do Santos, em Botafogo. Eu estou fazendo uma espécie de mentoria com ele de texto que é muito legal, que muito me envaidece também. Gente, tem muita gente que escreve legal. Eu faço um curso aqui no Futebol Interativo de comentário, narração para rádio, web, rádio e televisão. E quero fazer, já fiz um curso com o Ivan Isida de escrita criativa. Eu estou com um outro projeto também para desenvolver texto, sobretudo para esporte, e eu também faço roteiro de documentário de esporte também. Cara, é uma pena as pessoas não darem pelota, mas é isso que você falou e é lamentável, mas as pessoas não leem mais. É triste. E até nós comentamos isso um pouquinho agora há pouco, né, que é a nova, digamos, realidade, né, do jornalismo, que é mídia independente, que são, assim, por exemplo, jornalistas assumidos como torcedores, né, participando mais do debate esportivo. Eu queria a sua opinião sobre isso. Você acha que é um avanço, que precisa de melhorias? Como é que você imagina isso? Melhoria precisa da gente aqui e sempre, e assim faz parte do DNA da Jovem Pan, da Rádio Pan-Americana, de tudo, do grupo, da família mesmo, do trabalho da família. Não tem dúvida. Tem outra coisa também que tenho o dever de falar, que eu soube só depois. Que tem a ver, evidentemente, com a família aqui, com o grupo. Nesses 5 anos, meu pai criou não a expressão gol de placa, mas a placa do gol do Pelé, e que depois o Pelé, em 99, devolveu, digamos assim, ao meu pai. O Pelé deu uma placa para o meu pai ter homenageado o Pelé com a placa do gol. E o termo Marechal da Vitória, para o Paulo Machado de Carvalho, quem criou foi o meu pai. Uma reportagem para o jornal O Esporte. Meu pai fez a reportagem sobre um perfil do Paulo Machado de Carvalho e na hora de dar o nome, Marechal da Vitória, que pegou, né? E eu não sabia que era meu pai. E quando o Paulinho de Carvalho escreveu um livro a respeito e falou que era meu pai que tinha escrito, eu falei, meu pai ainda estava vivo, ó, por óbvio. Eu falei, pai, se foi você? Eu falei, cara, não. Cara, sabe quem foi? Ele lembrou da matéria e do título que ele fez para o jornal O Esporte, né? Mas, enfim, sobre a mídia, digamos, segmentada, eu sou muito favorável, E por quê? Posso dizer 2 fatos. Em 95, quando eu saio da TV Gazeta, em dezembro de 94, e vou para o Sport TV, quando eu assino um contrato lá no Rio de Janeiro, o primeiro comentarista em São Paulo do Sport TV, eu falei, gente, dá para fazer tecnicamente uma transmissão nossa, normal e tal, mas uma transmissão em áudio para um dos canais Globosat, uma transmissão com humorista, 2, 3, 4 humoristas, ainda não tinha nem os maravilhosos, já tinham, mas não fazendo isso, sobrinhos do Ataíde, até meu afilhado de casamento, Paulo Bonfá, marido da nossa queridíssima Marília Ruiz. Não, Marília, eu nasci 2 de setembro, né, dia 1º, beijo para a família maravilhosa. Eu falava, não dá para fazer a transmissão com humor, e lembrando muito o show de rádio aqui da Jovem Pan, não tinha condição tecnológica. Eu falei, não tem, mas logo depois eu falei, um mês depois, eu falei, não dá para fazer a transmissão, então, por exemplo, um Campeonato Carioca, Flamengo-Laria, uma transmissão só de flamenguista e, eventualmente, uma transmissão da torcida, como se chamava, do Arco-Íris. Botafoguense, torcedor do Fluminense, do Vasco contra o Flamengo. Dá para fazer? Não dava, mas enfim. E hoje, mais ou menos, é o que dá. Quando começa o Estádio 97, na Energia 97, em fevereiro de 1999, eu sou o primeiro cara, na minha coluna, então, no Agora São Paulo, a falar, esse é o caminho. Logo depois, eu quase fui trabalhar na Brasil 2000 com o Lélio, com o Beto Hora, com o Zé Paulo da Glória, que me chamaram para fazer isso. Eu sempre adorei trabalhar com humor e trabalhar com torcida, e inclusive posso provar também um projeto que eu sou um dos pais dele, que é o Nosso Palestra, que é um portal independente do Palmeiras. Em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo, eu fui o principal mentor e um dos fundadores, não sou o único, né? Hoje eu só estou como colunista, vagabundo, faço alguma outra coisa lá, de um trabalho muito bem tocado pelo Nosso Palestra, mas sou totalmente favorável. E o Nosso Palestra surgiu muito pelo Rodrigo Vessoni, do Meu Timão, que falou, cara, faz alguma coisa do Palmeiras, como a gente faz brilhantemente o Meu Timão e o Diário do Peixe, outros tantos que tem das várias mídias, né? Eu sou francamente favorável. Até porque a gente, às vezes, tenta ser, ou trabalha para ser imparcial, isento e objetivo e não consegue. Acho melhor você ser desbragadamente torcedor. E o trabalho, por exemplo, do Baldasco Internacional, de um querido amigo que trabalhou comigo na TV Gazeta, o Barolo, em relação ao São Paulo, outros que não são só assumidos, mas não
tanto, que fazem trabalhos mais voltados aos clubes, temos vários parceiros, eu sei que eles não gostam de falar, mas tem a ver, né? E assim, às vezes acontece, né? Audiências fabulosas, você quer ver o seu time campeão ou quer zoar quando o time perde, ou eliminado e tal, e faz parte do jogo. Acho que quanto mais você for franco, melhor. Então, por isso que eu sempre me assumi há 34 anos como palmeirense, não tem problema nenhum. Eu tenho o direito, como ser humano, de ser palmeirense, mas tenho o dever de jornalista de não destorcer pelo Palmeiras. Acho ótimo, Gui. E você citou, né, o Baldasso, né? Realmente é fantástico. Ultimamente o Inter tem apanhado muito, né? Não tem coisa melhor do que ver o Baldasso. Mas, cara, assim, né, e a gente, por exemplo, a gente tem uma audiência mais uma fantástica, como era a Jovem Pan, no Canelada, quando o Flamengo perdeu, agora na semana que passou, pro Peñarol no Maracanã. E aquela entrevista. Perdeu? Inclusive, eu reestreiei, foi maravilhoso reestrear no bate-pronto, 51 horas e 50 minutos de Flamengo. Nem quando a seleção brasileira eliminada a gente fala tanto. Mas aquela entrevista épica, mais uma do pilhado com o cara lá que tinha comprado com a agiota, pegado dinheiro com a agiota, ficou 5. Cara, são coisas. Mas, de novo, o futebol é isso. E eu falo sempre, no curso que eu dou no Futebol Interativo, num outro curso que eu vou bolar em breve também, e falo nos meus 34 anos de janela e nos meus anteriores 4 anos como professor de jornalismo, antes mesmo de eu trabalhar com esporte, é o seguinte, gente, mantenha esse torcedor, mesmo apresentador, repórter e comentarista, porque quem mais entende de futebol do time é o torcedor, né? Eu vou pegar meu exemplo, né? Torcedor do Palmeiras, eu não sou mais nem menos que ninguém, ok. Eu sei mais ou menos um pouco mais do meu time e estudo, tento me aprofundar sobre times daqui, times de fora, ok. Mas você tem a noção de quem vai e quem não joga, de quem pode jogar e as nuances, por exemplo, dessa alma maravilhosa, por exemplo, do torcedor do Botafogo, que já vai dar tudo errado, que já deu tudo errado. O Palmeiras com a sua característica, o torcedor do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, do CEUB, é normal. E quanto mais você tiver um conhecimento do torcedor, mais você consegue se projetar. Eu consigo, imodestamente, fazer vários textos e várias identificações para outros clubes, porque eu tento me projetar como torcedor. Eu fico realmente muito cabotinamente falando, muito vaidosamente falando, quando o Corinthians completou 100 anos em setembro de 2010, o texto que estava da Gaveta da FIA não era do Juca Kfouri, não era do Benja, não era do Neto, não era do Casagrande, não era de ninguém, era meu. Por quê? Porque era um palmeirense falando sobre o Corinthians. E por que eu era um palmeirense falando sobre o Corinthians? Eu tenho menos problemas quando vou na Neoquímica Arena do que eu tenho no Allianz Parque. Não que eu tenha problema no Allianz Parque, mas quando tem, é mais no Allianz Parque e nunca tive no Parque São Jorge, na Neoquímica Arena, no antigo Pacaembu. E que volte logo para Pacaembu. Por quê? Porque assim, o pessoal sabe que eu sou palmeirense, mas eu tento respeitar. E quando eu falo tento respeitar, não é fazer média, é fazer mídia. Um pouco acima da média, um pouco acima da mídia. Você pode falar que eu sou mureteiro, que eu sou político, pode falar. Aliás, mureteiro eu sou mesmo, sou muro betting. Em cima do o Palmeiras vai ser campeão brasileiro? Vou falar já. Eu sou muro betting. Eu fico em cima do muro para ver os vários lados da questão. Então, eu acho que faz parte. Meu lado é bem definido. Eu sou um cara palmeirense, sou um cara que adora YouTube, gosto de Fantaúva, gosto do primeiro disco da Shakira, choro com La Solitude, sou um cara de esquerda, mas não vou, quando tem uma bobagem de esquerda e são enormes, eu falo. Quando tem bobagem de direita que eu também não gosto, eu falo. Quando é, também é o caso, não é toda hora, né? E sobre o Palmeiras é o seguinte, a gente está conversando na sexta-feira, dia do Palmeiras desde 2005, por causa da arrancada heróica, já falamos aqui e tal. Já foi Vasco Palmeiras. Aí o jogo da minha reestreia na Jovem Pan. Dependendo do que aconteceu, acho que o Palmeiras, até por ser em Brasília, tem condição de vencer, ou de ter vencido. Eu quero reiterar, o Palmeiras está na briga sim. Eu achei antes de a bola rolar que o Flamengo ia ser campeão brasileiro, já não acho mais. Ou é o Botafogo que tem jogado o melhor futebol do Brasil, ou é o Palmeiras. Se o que a rodada foi ruim, deu Botafogo contra o Fluminense e o Palmeiras perdeu para o Vasco, ainda acho que o Palmeiras tem muita chance. E só vou falar aqui bem baixinho o Gui, Pipa. Só não falo mais para não dar zica. Aquela coisa que eu falava na Jovem Pan em 2016, quando o Palmeiras foi campeão, eu falava, como o Cuca falou quando o Palmeiras perde na semifinal na Vila Belmiro para o Santos e o Cuca no vestiário fala, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Quando ele perde na semifinal do Paulista, comecei do trabalho. E eu estava com ele, conversava muito, sempre conversei muito com o Cuca, eu estava com ele, o Palmeiras acho que vai ser campeão. Mas eu achava, mas não falava. E nunca vou esquecer, 42 do segundo tempo, o Flamengo ganhando do Santos no Maracanã, o Santos tinha que virar em cima do Flamengo no Maracanã e o Palmeiras tinha que ser virado pela Chapecoense, naquele momento estava 1-0 o gol do Fabiano. Vanderlei Nogueira, na transmissão do Luiz César, falou, Mauro, era até uma brincadeira que a gente era na Jovem Pan. Já podemos falar que o Palmeiras é campeão. 42 do segundo tempo, sendo que
E o Vanderlei puxou isso porque a torcida do Palmeiras, só aos 38 minutos também, bem palmeirense, e havia 22 anos que o Palmeiras não ganhava. Foi a primeira vez no ano do campeonato, a torcida do Palmeiras gritava era campeão. Eu falei, olha, o Vanderlei, algo mais ou menos assim. Como a torcida acabou de falar, eu acho que agora dá para falar. É para não dar zica. Fosse o São Paulo, fosse o Flamengo, Atlético Mineiro, qualquer outra equipe com o que tem feito o Palmeiras desde novembro de 20 com o Abel, com o elenco que tem agora, eu falaria, Palmeiras... Mas eu não vou falar porque é o Palmeiras. Mauro, 2 momentos marcantes. Vai ser difícil, porque, né? Um como jornalista e um como palmeirense. Foram muitos. Né? Como palmeirense, fácil. 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeirense, meu primeiro documentário. Eu escrevi um livro com o Evair e o Fernando Galotto sobre isso. Para mim é inesquecível. É o dia que o Palmeiras sai da fila e contra quem? O Palmeiras deixou o Corinthians na fila em 74 e sai da fila em cima do Corinthians em 93. O Corinthians só devolve em 94 se um dia o Palmeiras tiver 20 anos sem ser campeão e deixar o Corinthians sair da deixar o Corinthians nos deixar mais 3 anos sem ser campeão, como foi em 74. E o Corinthians só devolve o Dia da Paixão Palmeiras de 93 se um dia o Corinthians estiver na fila e sair em cima da fila do Palmeiras. Então acho que não vai ter mais tempo de ver algo parecido. Então, para mim, supera as Libertadores, supera os nacionais, supera tudo. E não é só porque eu fiz o documentário oficial, que aliás foi o primeiro evento da história do Allianz Parque, o meu documentário, que também é uma grande emoção, como foi ter sido o mestre de cerimônias da inauguração do Allianz Parque, apesar da derrota para o esporte. Então, para mim, 12 de junho de 93, inesquecível. E a grande emoção como jornalista é que eu não queria ter tido, que é anunciar, à época na Rádio Bandeirantes, a morte do meu pai, né? Que era inclusive meu colega de Band News, Band Esportes, TV Bandeirantes. Meu pai estava numa situação irreversível desde domingo pela manhã, e morreu numa quinta-feira de madrugada, depois de São Paulo e Universidade Católica, a semifinal da Sul-Americana. Eu anunciei no rádio a morte do meu pai. 2 dias depois, quando me ligaram da Itália para repercutir isso, que eu falei, nossa, é um negócio maluco, né? E até hoje, você pode achar na internet, todas as emissoras fizeram destaque, colocaram na íntegra uma fala de 7 minutos e meio de um texto que eu havia escrito momentos antes para o meu blog na época no Lancinete. Escrito à tarde, que já era irreversível o Estado, e o Albert Einstein tinha colocado. Então você vê que uma coisa maluca. É o maior momento meu como jornalista, é o pior momento da minha vida, que é anunciar a morte do meu pai, que eu estava tranquilo, porque era um estado irreversível, estava no trabalho que eu quis trabalhar até para não estar com ele no hospital, e estar trabalhando, né, numa rádio que ele trabalhava também, honrando, digamos, a profissão. E não é nenhuma prova de coragem ou de equilíbrio, porque eu fiz isso também no íntimo. Eu só descobri na terapia, uns 3 anos atrás, que eu fiz isso também por quê? Porque eu não teria coragem de ligar para os meus filhos. Eu tinha acabado de me separar 5 meses antes. Eles estavam na casa da mãe deles para avisar que o avô deles tinha morrido. Eu não consegui falar para os meus filhos. Eles souberam pelo rádio. Porque daí o mais velho soube que um amigo dele mandou um Twitter, e o meu menor tinha 11 anos, a mãe dele ficou sabendo que o amigo ouviu na rádio, ligou para ela foi falar com ele de madrugada, 1h30 da manhã da quinta-feira. Então eu não tive coragem para falar para meus filhos, mas tive coragem, discernimento e equilíbrio para dar notícia no rádio. Esse é o meu pior momento, para você ver como as coisas são delicadas. Para falar um pouco mais, né, de Palmeiras aqui, com o Mauro, com o Piperno, há uma discussão, aliás, eu pelo menos vi essa discussão há um tempo atrás, não sei se ainda existe na torcida do Palmeiras, o Mauro pode falar melhor. A discussão vai ter. Sobre quem é o maior técnico, né, da história do Palmeiras. Muita gente cita já o Abel, outras pessoas ainda ficam com o Felipão, há uma ala que timidamente cita o Luxemburgo. Para você, já é o Abel? Gui, eu vou falar o que eu falava até sair da Jovem Pan e voltando agora muito feliz. Eu falava até junho de 2023. Devo ter falado um pouquinho antes de sair aqui da Jovem Pan no ano passado. Junho de 23. O Palmeiras, então, era campeão nacional de 22 e bipaulista de 22 e 23. Para mim, a época, falava exatamente isso. Em primeiro lugar, Luxemburgo, que montou o melhor time que eu vi em 5 meses, o time de 96, dos 102 gols no Paulista, 21 vitórias seguidas Paulista e Copa do Brasil, 12 delas de goleada, 2-8-0 contra o Sergipe, fora de casa, e Botafogo e Ribeirão Preto, e um 6-0 na Vila Belmiro contra o Santos, que era então vice-campeão brasileiro, e Tio Giovani, embora naquela tarde muito desfalcado. Aquele é o maior time que eu vi jogar do Palmeiras em 5 meses, que ganhou o Paulista e perdeu a Copa do Brasil para o Cruzeiro. E o Vanderlei também, quando ele assume o Palmeiras em 16 de abril de 93,
O Palmeiras vai ser campeão em 12 de junho de 93. Em menos de 2 meses, ele faz um time sair da fila de 16 anos. E daí, em 18 meses, ele ganha um paulista, o de 93, um Rio-São Paulo em agosto de 93, com time reserva contra o Corinthians, com time misto. Ganha o brasileiro, que o Palmeiras não vencia havia 20 anos contra o Vitória. E daí é bipaulista e bibrasileiro. E só não foi longe na Libertadores de 94, que a diretoria foi brilhante ao voltar numa quinta-feira de madrugada do Japão para jogar contra o Mega São Paulo bibundial no Morumbi, uma semana depois do Tetra. Enfim, do Tetra da seleção. A bobagem nominável e o Palmeiras acabou ficando pelo caminho. Então, assim, para mim, o Luxemburgo era o melhor treinador da história do Palmeiras, seguido de perto pelo Filipão, pelo Brandão, não só pela segunda academia do Brandão, mas por tudo que ele havia feito desde o Paulista de 47. Mas o Abel Ferreira, em junho de 23, para mim, estava dando seta pela esquerda. Aí vem o que aconteceu no Brasileiro, para resumir. Faltavam 11 rodadas, o Palmeiras estava 14 pontos do Botafogo, ganha do jeito que ganhou do Botafogo no Newton Santos e ganha o Brasileiro de novo. Então, naquela virada, ele virou para mim. A arrancada heróica que começa num 5-0 contra o São Paulo no ano passado no Allianz Parque, naquele momento o Abel virou para mim o maior e melhor treinador da história do Palmeiras. Numa só passagem não se discute até pelo tempo. Vai completar agora em novembro 4 anos de Palmeiras. E tudo que ele conquistou, né? Então, para mim, o Abel hoje é o maior da história. Tá bom, já que a gente está falando de ícones da história do Palmeiras, outra questão que ela sempre coloca, ela sempre divide muito a preferência. Quem é o maior goleiro da história do Palmeiras? Leão ou Marcos? Você sabe que quando eu começo a lembrar... O primeiro jogo que eu lembro na vida é dei sorte. Nessa eu dei sorte. 3 de setembro de 72, Palmeiras 0, São Paulo 0. Palmeiras campeão paulista de 72, comecinho da segunda academia. É quando eu lembro, e foi um dia depois do meu aniversário de 6 anos. Então. E é num 3 de setembro de 86, o Palmeiras vai perder para a Inter de Limeira. Nossa. Aí fica um horror. Mas Deus é grande. Em 3 de setembro de 98 nasce meu filho mais velho, o Luca. Então, 3 de setembro sempre tem grandes emoções. Eu sempre joguei, ou tentei jogar de goleiro. Eu só não fui goleiro de hóquei. Até de polo aquático no Pinheiros eu fui goleiro. Então, assim, amo goleiro. E não tinha como não amar a elegância, a qualidade, tudo do Leão, que era o goleiro, não só do meu time, mas da seleção brasileira. Então, eu sou muito fã do Leão, e o Leão virou um dos grandes amigos mesmo que eu tenho no futebol, embora eu morra de medo dele até hoje, né? Quando o Leão liga, eu falei, ele não é para dar porrada e tal, mas é uma figura notável, a gente trabalhou junto na TNT também. Fiz um jogo pela Rádio Bandeirantes uma vez lá no comecinho, em 2002, tal. É uma figura que eu adoro por tudo, tal. Discuto, brigo muito, ele briga muito comigo, mas o Leão é impressionante. E o Palmeiras tem uma academia de goleiros que é impressionante. Eu vou tentar não ser injusto, mas vamos lá. O primeiro grande goleiro, claro que eu não vi, não por acaso é Primo, que é primeiro italiano. Vai, Primo, Nascimento, Jurandir, Oberdan, Fábio Cripa, goleiro da Copa Rio de 51, Laércio, Valdir, Picasso, Maidana, Chicão, que veio do... Eu vou botar o Chicão, que era muito bom goleiro, e é de Sorocaba também. Amigo do Nilson, do Paulo. Aí o Leão, Benítez, Gilmar, João Marcos, que foi convocado. Tem os 2 goleiros da seleção brasileira no começo de 84, o João Marcos e o pro Grêmio. Era Leão, que tinha voltado, e João Marcos. Zete, Veloso, Carlos, já veterano, mas chegou e jogou na seleção brasileira pelo Palmeiras 92, Serjão, Gato Fernandes, Marcão, Diego Cavalieri, Fernando Praz, Jailson, que foi invicto em 16, agora o Everton. Cara, tudo isso o Palmeiras ou formou ou trouxe, inclusive em final de carreira, o Fernando Praz para ser convocado para a seleção olímpica e virar uma bandeira também palmeirense. Tudo isso que eu falei, olha o número de goleiros. Então, bom, eu citei o Everton no final, claro, óbvio. Então, só para dizer isso. Então é o seguinte... É muito goleiro. E eu, não só para o Palmeiras, ou Pipa, mas para o futebol, a partir dos anos 90, além de você, de 91, não poder mais pegar a bola recuada, os goleiros são muito mais altos, muito mais ágeis, muito melhor treinados e os que mais treinam. Inclusive, graças a outra ação palmeirense, Valdir Joaquim de Moraes, grande goleiro da primeira academia, do goleiro do Palmeiras de 58 a 68, e o precursor da preparação de goleiros no Brasil, que depois teve outros grandes profissionais, como o Carlos Pracidelli, o Oscar, e agora o Rogerão e o Thales Damasceno também no Palmeiras. Até esse Palmeiras teve sempre grandes também preparadores de goleiros. Então, eu cito, por exemplo, o maior goleiro que eu vi antes dessa época é o Zoff, e depois, para mim, o maior goleiro de todos os tempos é o Buffon. Na hora depois, o Courtois chegando. Mas, enfim. No Palmeiras, então eu faço 2 distinções, para já dar uma muretada aqui. O Leão sempre falava, e é o Leão. Meu pai falava, eu era um bom goleiro, mas o Oberdan era melhor. Dona Antônia, a palmeirense da família do Marcos, o seu Lau era corintiano, falava, ô filho, Marquinho,
Você é bom, mas o Leão era melhor que você. Então tem os pais do Leão e do Marcos, um citou o Oberdan, outro citou o Leão. Eu vou dizer que do pré-era, até por ter jogado 4 Copas e não fosse o Tele, o maior dos treinadores de 82, eram para ser 5, uma hora era Leão. Depois dessa era nos 90, para mim é o Marcão. Só que eu vou citar uma frase que o Marcão me disse. Da cintura para baixo, o paredão Everton é melhor que ele. E de fato é. O Everton, para lançar, até porque o futebol já exige, é melhor. E eu vou dizer uma coisa, no mano a mano para fechar o gol, o Everton é tão bom quanto o Marcos, para não dizer que está quase que melhor. Mas o conjunto da obra, ou como disse um querido amigo meu, não lembro qual um dos grupos de palmeirense, é jornalista também esportivo, assumidamente palmeirense, não lembro, mas quem falou, ó, o Everton é mais goleiro, mas o Marcos é mais Palmeiras. Eu achei uma puta definição maravilhosa. Mas eu vou ficar, para não ficar tão mureteiro, embora ache essa distinção de épocas, um goleiro, Marcão. Eu sei que eu também escrevi a autobiografia dele e tal, mas é o Marcão, é um dos grandes amigos que tem no futebol. Então é o Marcão goleiro dessa era, depois Leão. Marcos e Leão, ok. Mas o Everton, para mim, já está se transformando no quarto goleiro, porque o Oberdan Catani, gente, de 40 a 54, e eu poucas vezes vi na vida alguém tão torcedor de um clube como o Oberdan. O Oberdan chega em 40 ao Palmeiras, de 40 a 54 ele recebe várias ofertas, pelo menos 2 vezes do Corinthians, e não vai porque era palmeirense. E em 45 ele se casou no Palmeiras. Ele morou na mesma casa ali no Desembargador do Vale, uma casa verde, de 45 até morrer no começo da Copa de 2014. E eu nunca vi alguém torcer tanto por um time como ele, virou conselheiro e tal. Então o Oberdan tem um lugar, um carinho no coração, embora me desse porrada a vida inteira, desde que eu conheci, né, com 80 anos. Eu acho ainda que é Marcão, Leão, Oberdan, o Everton, para mim, já é o quarto melhor goleiro da história. Aliás, eu faço uma distinção parecida com a do teu amigo. Eu acho que o Marcos é o... Não, Palmeiras. Junto com o Oberdan, né? Mas enfim, desses mais novos, o Marcos é o mais ídolo, o Leão foi o mais goleiro. Então, o Leão, gente, assim, o Leão é um goleiro espetacular. E com um detalhe, o Leão não sabia sair do gol. Não é que não sabia, nem saía. Mas um dia eu perguntei fora do ar, falei, você também não sabia do gol? Eu falei, e precisava? Luiz Pereira, Alfredo, verdade. Luiz Pereira, o maior zagueiro que eu vi, um dos livros que eu estou escrevendo, eu estou atrasado para entregar a biografia do Luiz Pereira, uma das maiores honras e felicidades da minha vida foi o Luiz Pereira pedir para escrever o livro mas dele. Aí eu acho que tem duas coisas nisso. O Leão é demais, cara. Naquele tempo também a preparação específica era diferente. Ela não era. Ele já era preparado pelo Valdir, mas é outra coisa, né? Então assim. E ele compensava porque ele era o melhor de todos em reposição com as mãos. Reposição com a mão do Leão era um passe hoje que é o passe do Everton e com a força e exatamente qualidade. E o Leão tinha uma coisa também que era impressionante, o tempo de reação dele e a posição e outra coisa. A panca de goleiro, cara, além de ser, né, aquela coisa, Leão, que era já aquela coisa, assim, até hoje, né, super elegante e tal, mas ele se impunha, cara, você tá na porrada, mas se impunha de uma maneira, aquela defesa do Cruyff na Copa de 74, aquela carnificina que foi Brasil e Holanda em Dortmund, mas é um barato, é bem Leão, né, eu falo, pô, aquela defesa é impressionante, o Cruyff disse que é a maior defesa que ele viu na história do futebol, eu falo, eu só chutei o canto. Eu falo uma simplicidade, e pior que é verdade. Ele falou, ele só podia chutar ali, ok, mas vai fazer isso, né? O Leão foi um espetáculo de goleiro, mas como diria o próprio Leão, não, ele não disse isso, mas ele diz desse jeito, o Marco, porque o Leão adorava falar Marco, não sei porque ele não falava Marcos, mas enfim, o Leão mas o Marcão é Marcão. Mauro, quero te agradecer. Eu que agradeço o papo, só eu falei, parece pilhado no bate-pronto. Foi uma honra estar aqui contigo, com o Piperno. E vamos para uma próxima, você agora na Jovem Pan, no bate-pronto, nas transmissões. Canelada também de volta, enfim. Cara, a pessoa, trabalho muito, cara, mas trabalhar com amigos, trabalhar falando de futebol, pô, é um espetáculo, né? A gente, não vou falar que não devia nem ser pago, mas tamo junto. Valeu, Mauro, obrigado, Piperno. Obrigado também a você que nos acompanhou aqui pela Jovem Pan. Semana que vem tem mais com um novo convidado. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Reis da Resenha. Realização Jovem Pan News.